Olá, você está ouvindo Espiadinha, um podcast que tem 70 câmeras e o Brasil está vendo. Eu sou Atlas e hoje vamos estar comentando sobre A Fazenda 17. Tivemos muita discussão, vamos estar comentando também sobre a prova do Lampião, também tivemos a dinâmica do tribunal, vamos estar comentando sobre isso e muito mais. Se você não quer perder nada da Fazenda 17, se inscreva no Espiadinha, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que a gente está comentando todos os dias. Que você sabe que aqui é diferente, aqui você não precisa ficar olhando para a tela, nada disso, aqui é só você ouvir o nosso programa. Se você está no YouTube tradicional, se você arrastar para o lado direito a aba dos comentários aqui embaixo, é só você habilitar o YouTube Music. Se você arrastar a abinha dos comentários pro lado direito, vai aparecer o YouTube Music. É só você clicar em abrir app e aí sim você pode ouvir o podcast sem nenhuma preocupação de ficar olhando para a tela. E também estamos concorrendo ainda no prêmio MPB. Se você não deu o seu voto, entre no site e dê o seu voto na categoria Cinema e TV no Espiadinha Podcast. Primeiro link aqui da descrição. E agora sim, vamos começar falando sobre a madrugada que aconteceu ali na fazenda. Gente, assim, não teve nada de tão uau durante a madrugada, mas teve a Ioná que ela tava falando sobre o grupo total. Ela foi lá falar nas ovelhas, foi lá desabafar para as ovelhas lá o que está acontecendo. E daí ela começou a falar o seguinte: ela, Sayori, ainda fica me comparando meu caso com ele, o Alas. Não tem nada a ver com o seu. Eu nunca dei bola para ele. Foi ele que veio me coagindo. Hoje, os homens estão respeitando as mulheres. O que falta agora é a próxima jogada, que não é mais com esse grupo. Não vou jogar com a Sayori, com a Tamires. O Dudu vai depender, mas eu não vou. Vai depender porque eu tenho carinho por ele. Mas de jogo, tá fazendo um jogo que eu não tô gostando. Vai depender. Estou dando informação pro Will, porque ele tá com o mesmo contraponto. Tem umas coisas contra a Carol que podem me ajudar e é só isso. Mas entrar no outro grupo também não. Mas estão me respeitando. O grupo de cá, Tamires e Sayori não respeitam. Passa por ser de qualquer um. Uma é trapaceira e a outra é falsa. E ficam usando o Dudu. Ah, gente, é que o Dudu ele é muito coitado, né? O Dudu ele é muito usado por todo mundo. Ai, tadinho dele, né? Ai, gente, eu não tenho paciência pra isso daí não, tá? Fazer o Dudu de inocente, que, ai, tadinho, ele tá sendo usado. Gente, todo mundo ali adulto ali, o Dudu tá quase com 30 anos na cara, e daí vem com, ai, tadinho, gente, tadinho dele, ele não sabe, ai, tadinho, ai, ele tá sendo usado, coitadinho. Ah, para. E a Ioná, ela seguiu detonando o grupo, mas depois ela foi falar pro Dudu que não está concordando com o jogo da Sayori e que vai afastar do Dudu se caso ele ainda continuar fazendo os desejos da Sayori. Que a Ioná foi lá falar com o Dudu, daí disse o seguinte: se você continuar fazendo as vontades dela, eu me afasto. Ela vem bem aqui, fala uma coisa pro Toninho, promete outra coisa na academia, fala outra coisa com outra pessoa, se junta com a Carol, com a Kate. Na hora que de der o dela na reta, ela vai fazer o que é bom. Ela passou o que passou com a Carol e Kate. E tava todo mundo vendo na piscina. E o seu vai junto. Vocês são minoria. Depois dessa conversa, gente, a Sayori foi conversar com o Dudu. E quando ela chegou na conversa, logo em seguida a Sayori, a Yona saiu de perto da Sayori. Daí a Sayori perguntou assim: o que a Yona tem comigo? Daí o Dudu falou assim: não sei, ela tá brava com você. Tem algum problema com você? E nem a própria Sayori sabe o que ela fez pra Yona. Gente, a Yona ela pega um ranço da pessoa do nada, tá? Do nada, do absoluto nada ali, começa a falar mal da pessoa. Então, assim, é um comportamento já tradicional já da Ioná. Aí o Dudu, ele chegou a falar o seguinte, que a Ioná tá achando que a Sayori tá próxima da Carol. Aí a Sayori falou assim, da Carol? Tá louca. Eu nem olho pra cara dessa menina. Você tem que falar também, né? Isso daí, né? Porque o Dudu, ele sabe que a Sayori não fala com a Carol. E daí, né, a Ioná fica com essa ideia completamente absurda, essa ideia
que do nada a Yona tirou da cabeça dela. Então a Sayori tá querendo um posicionamento também do Dudu em relação a isso. Falar pra Yona que a Sayori ela não tá sendo amiga da Carol. Isso daí é muito pelo contrário. E a Yona, gente, ainda tava ali atormentando o próprio grupo. Que a Yona, ela foi até o furão que tava o Dudu, a Tamires também tava lá, e daí começou a falar que o grupo tinha deixado a louça suja. A Tamires falou assim, tá tudo lavado, tá? Eu lavei, o pessoal lavou, tal. E daí a Yona falou assim, tô só falando, não quero resposta não, cala a boca, Mukura, gente. Aí a Yona do nada ela surta, né? Do nada ela começa ali a responder a pessoa delicadamente, né? E daí a Yona falou assim, vai cagar, né? E, gente, e tava lavado. Assim, a Yona, ela tá querendo todo custo chamar um protagonismo pra ela. Todo custo ali ela tá querendo aparecer. E a Tamires também tá pegando também um ódio também da Yona por causa disso. E daí chegou a falar pro Dudu o seguinte, quando ela reclamar, eu vou jantar ela. Se ela vier me apontar, se ela vier reclamar de uma louça que não é nossa, a louça realmente não era do grupo. Não era o grupo total que tinha sujado a louça, mas a Ioná tava lá reclamando lá que o grupo total tinha sujado a louça que era para lavar as coisas. Gente, isso daí, né, foi durante a madrugada, mas durante a manhã, gente, quando vira o dia, meu Deus, o quanto de briga teve. O quanto de treta teve. Então se prepare que a gente vai ter a enxurrada de tretas agora. Vai ser o festival de tretas a partir deste momento. Vamos começar assim, sem treta por enquanto. E o Fabiano tá reclamando que Dudu, Sayori, Duda e Mesquita não fizeram silêncio durante a madrugada. Ele tá puto por causa disso, falou assim, cansado dessa molecada. Inclusive, Mesquitinha vai tomar esporro hoje. 3h30 da manhã, os caras conversando. Porra, vem aqui pra fora, mano. Vai tomar esporro, meu, hoje. Não tomou. Já aviso já de antemão, já que o Fabiano não dê esse esporro aí que ele tanto prometeu. E lembra da louça que a Iona tava reclamando durante a madrugada? Então, gente, ela ainda continuou reclamando da Tamires. Ela falou assim, ontem à noite fizeram um monte de coisa, foram pro furô e deixaram tudo aí. Aí eu falei, ei, turminha da infantilidade, vem cá. Né? E a Michelle, ele batendo palma. A Michelle falou assim, arrasou. Oh, meu Deus. E daí a Iona continuou. Iam me chamar de todo nome. E eu falei, cala sua boca, viu? Agora tá achando que ela ganhou o programa por causa da Gabi. Isso daí, Tamires, Ionai está falando sobre a Tamires. E ela seguiu detonando a Tamires. Falou assim, voltou com uma arrogância tão grande. Disse que agora o público quer justiça de tudo que fizeram com ela. Que a Gabi tá lá fora e a torcida é toda dela. Menina, baixa a bola que tu foi pra primeira roça e não era sobre você. A Galisteu fez a pergunta 2 vezes sobre quem riu, quem ela foi pra roça. Eu não ri. Como você, Maceta, uma pessoa que não anda, que anda com você. Cai fora de perto de mim, sua trapaceira. No ao vivo, quer dizer que eu lhe traí? Tá louca? Foi pro Resta 1 e não foi por traição, não. Na verdade, foi por traição porque Sayori pediu para salvar o Wallace. Porque não queria ir junto com ele. Ela não queria embate e lascou pro lado dela. Ela veio jogar que eu sou traidora e ela é a santinha. Tu não me conhece, bonita. Vai me conhecer a partir de agora. A Yona ela promete muito, né? A Yona ela sempre promete muito. E, gente, ela não parou de falar mal da Tamires. Ela ficou um tempão, umas horas ali falando mal da Tamires. Ainda continuou, tá? E daí chegou a falar o seguinte: quer ficar de vítima essa hora do programa? Tá sendo vítima porque a outra meteu a outra na cara dela e tá querendo levar esse enredo de vítima. Amiga, levanta essa cama aí. Galisteu fala toda hora, fuja da roça. A bonita acha que voltou porque o público tá a favor. Vai nessa. Ai, gente. A Yona, ela se acha também muito, né? E assim, aonde que a Tamires está se fazendo de vítima? Aonde? Da onde que o pessoal tirou, gente, que a Tamires está se fazendo de vítima? Aí, já a Yona, gente, é o tempo todo, tá? Se fazendo de vítima. É o tempo todo ali se fazendo de vítima.
Meu Deus! E só falava mal, só. Hoje foi o dia inteiro da Ioná falando mal dos outros. E agora a gente começa o festival de tretas. Agora a gente abre os portões das brigas, das tretas. Tudo começou com uma treta lá na cozinha, com o Will e a Carol. Começou com os dois se alfinetando, os dois jogando direitinho pro outro. O Will falou assim, perdida no jogo, e a Carol respondendo, perdida no jogo? Se manca, garoto, vai se fuder. E daí o Will falou assim, esse é o seu vocabulário. E a Carol respondendo, como você vai ser? Vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder. E o Will falou assim, no seu nível eu não vou chegar. Enfia o rabo no cu pros outros cheirarem. E a Carol continuou, pensa o que você quiser, porque não te deu satisfação. Quer que eu te mande de novo? Vá se fuder. E o Will daí começou a falar assim, beijo, Miss Bumbum. E o Will daí falando que não tem argumento, daí, né, que a Carol não tem argumento. E a Carol respondeu argumento com o quê? O que você faz aqui, seu planta, seu merda? Você só dorme, não faz nada. O que você faz além de andar atrás de mulher? Gente, essa treta começou na cozinha, depois continuou, porque os dois continuaram brigando dentro da despensa. Que o Will, ele trouxe à tona, ele trouxe ali, sobre o que a Carol fez após a festa. E a Carol, ela enfiou o dedo na calça, dentro da calça, e daí falou pra ele cheirar. Não é porque a Kate ou outra pessoa tava falando que ela tava fedendo, alguma coisa assim. Que a Carol tava fedida, alguma coisa assim. E daí ela tava colocando o dedo aí e falou assim, cheira aí pra ver se eu tô fedida, isso aqui. Até o Dudu entrou nessa brincadeira até. Lá durante, depois da festa. E daí a Carol começou a falar assim, você é um cuzão, só tem a carinha de bonita, vai se esfregar, seu otário. Engraçado que quando falam que você tá andando atrás de mulher, você não fala nada. E ela continuou falando assim, e você não fala nada. Você tava rindo e eu botei o dedo para você se tirar assim. Daí voltou essa conversa, daí o Will falou assim, isso daí é brincadeira de solteira, de pessoa solteira, né? E daí a Carol falou assim, ai meu Deus, agora quer falar do meu relacionamento, meu filho, cuida da sua vida, que do meu marido cuido eu faço o que eu quiser. Will, se eu quiser meter chifre no meu marido, eu meto. O relacionamento é meu. Isso daí lá dentro, gente, isso daí lá dentro da dispensa. E olha, esta treta correu da dispensa até a área externa. Que a área externa ainda continuou a briga ainda de Carol e Will. Que a Carol começou a falar assim, junta seus votos e me joga na roça. Você é um lixo, não tenho nem o que falar de você. Se escondeu 1 mês e meio, não teve compromisso com o jogo, não se arriscou. E aí é fácil, quero ver jogar e botar essa sua cara de macho escroto. Fica o dia inteiro se alisando. É outra coisa. Achou ruim? Organiza e manda. Seu otário, lixoso. E o Will daí começou a falar assim, você tá louca pra sair? E falou várias vezes que quer ir embora. Ai, 2 milhões não vale. A Carol falou assim, eu tenho vergonha de você. Gente, daí começou a trocação daí de resposta. Que o Will daí começou a falar assim, imagina eu ter que conviver com você. E a Carol respondendo, vem bater o sino que eu te mostro. E o Will falou assim, você que falou que quer bater o sino. Aí a Carol, ela resolveu bater o sino ali da sede, ali, que fica ali na frente da porta, sabe? Que fica ali na frente da porta ali, que o pessoal bate quando volta da roça. Então, ela bateu aquele sino, daí começou a falar assim, diferente de você, eu tenho comprometimento com o jogo. Não estou aqui para te agradar. Lixo, lixo, lixo. Você é um merda, seu bosta. Nunca vi alguém ter tanto medo da roça como esse homem que tá com o furico dele na mão. Tem uma semana que tô falando nele. Se não votar na Tamires, vou votar nele. Tava lá dentro falando da Michelle. Viu como ela tá apaixonadinha? Aí acaba essa treta e começa outra treta. Acaba essa discussão lá fora, porque a Carol ela volta lá pra dentro da casa e começa uma discussão entre Carol e Ioná lá dentro da cozinha. Que a Ioná começou a dizer que a Carol ameaçou cortar o pinto, ameaçou cortar o pinto do enteado com uma tesoura. Que a Carol começou a falar assim: vai começar você também, Ioná? Tem um arsenal para você, mulher que mostra o peito. E daí a Ioná falou que a Carol não sustenta. E a Carol respondeu assim: você mostrou o peito pro Alas?
Aí a Ioná, ela puxa uma história, falou assim: e tu tá querendo cortar o pinto dos filhos dos outros? Pensa que eu não vi sua história? Tu queria cortar o pinto do filho do teu marido? Se fosse meu filho, tu tava presa? Tu tava com a tesoura dizendo que ia cortar o pinto do menino? Isso é um trauma pra criança. Você é baixa e não deixa o menino dormir? Pega a tesoura e vai cortar o pinto do filho? Se fosse meu filho, você estaria presa. Aí a Carol falou assim: ah, quer falar da minha vida pessoal? Suja é você. E a Ioná respondendo: tu não deixa a criança dormir e tu faz pior. Se eu fosse mãe desse menino, tu nem tocava nele. E tu tava presa. E a Ioná e a Carol daí respondendo: coitada de você, sua velha porca, fica falando coisas que não sabe, sua porca. Aí vamos para essa conversa, gente. Vamos fazer um flashback sobre essa conversa aí, porque na edição de hoje mostrou essa conversa, mostrou o que de fato aconteceu. Diferentemente do que a Ionar falou, a Carol ela não estava segurando uma tesoura, não estava segurando uma tesoura ali no momento. E daí a Carol começa a dizer o seguinte: diz a Carol que o filho, né, o filho do marido dela, tava ali tomando banho, aí foi ali brincar, daí falou assim, ah, eu vou cortar teu piu-piu fora, e daí a criança falou assim, ah, não, meu piu-piu não. Gente, assim, assim, vai ser opiniões e opiniões, né, vai ser opiniões e opiniões, mas a minha opinião é que era uma brincadeira com a criança. Sabe aquelas brincadeiras que adulto faz com uma criança? Como assim, ah, eu peguei seu nariz, ah, vou pegar sua orelha, sabe? Essas brincadeiras. Então, pra mim, foi isso. Eu não entendi por que que levou tão intensamente isso. Por que que levou tão a sério algo que né, é comum, entre aspas, né, brincar com isso. Falar assim, ah, vou cortar, eu vou pegar seu nariz, ah, o que é o seu nariz aqui, né? Então, assim, eu acho que a Ioná, ela aumentou a história. Falou que a Carol tava segurando uma tesoura, né? Não tava. A Carol não tava segurando uma tesoura. Teve o VAR, teve o VAR, mostrou o VAR, e a Carol não estava segurando uma tesoura. Aí, gente, essa briga de Carol e Ioná segue lá pra fora da sede. E o Will também entra na discussão também. Que a Carol fala assim, minha filha, isso é minha vida. E a Ionada aí respondendo, isso, mostra o seu comportamento, quem você é lá fora e lá fora. E quem você é aqui e lá fora. Você é uma mulher baixa, acorda os outros gritando. Imagina uma criança. E daí a Carol respondeu, incomodou? Me tira daqui, lindona. Uma mulher de 50 anos que não dá exemplo. Cuide da sua vida, Ioná. Você não é mãe dele, não está lá. Cuide da sua vida, fale da sua vida. Não fale a vida dos outros, dos demais. Se meta na sua vida. Quando tiver um marido e tiver duas crianças. E daí a Ana respondeu: eu tenho filho. Se fizesse isso com meu filho, estava presa. Ameaçou cortar o pinto do filho. E ainda não deixa a criança dormir. Ninguém no meu filho tocava, nem o pai dele. Imagina uma madrasta fazendo isso com a criança. E daí a Carol respondeu: o pai dele estava presente. A Ionada aí falou que ele estava conivente, gente. Nossa senhora. Assim, a Ionala tratou, gente, como se a Carol tivesse ameaçado mesmo a criança. Pra mim, não chega nem próximo disso. E a Carol respondendo: você se mete na sua vida. Arrume um marido, filho. Filho você já tem. E se mete na sua vida. A história que eu tava contando não é para você tirar do achismo alguma coisa. Cuide da sua vida, do seu chibiu. Das minhas coisas, cuido eu. Tá achando que ligo pra opinião alheia? Se eu ligasse, não seria quem eu sou. E finalizou essa discussão. Mas a Carol ainda continuou reverberando essa discussão. Foi lá falar lá dentro da casa lá. E daí começou a falar mal da Ioná. Começou a falar assim, sorrateira, vê se pode. Uma coisa que eu falei e ela quer usar contra mim, Brasil. Ela está, ela, ela tá aqui falando a idade para se fazer de vítima. Mas isso aí não é vítima, não. É cobra. Isso é pior do que cobra. Você é crocodilo falso. Junto a crocodila safada com um hétero top que não faz nada. Ela falou que eu tava ameaçando cortar o piu-piu do meu afilhado. Olha só a brincadeira que eu fiz com o meu afilhado. E o pai dele tava do lado. É possível isso?
Que lugar baixo, com gente baixa, com gente baixa, com gente suja, com gente imunda. E se engana quem pensou que essa treta tinha acabado, porque continua essa treta agora no quarto. No quarto continuou essa treta. E a Carol falou assim, velha podre, fica se fazendo de santinha só porque é 50 mais, maior de 50, mas uma crocodila falsa, suja, baixa, sorrateira. E a Ana respondeu assim, cuidado com o estatuto da criança e do adolescente. E a Carol daí respondeu, você não dá nem exemplo aqui dentro dessa casa? Que exemplo você dá? Fica se escondendo atrás dessa idade. Ela não é ela não é essa pessoa que vocês acham que é, não. Você é baixa. E a Ana lá respondeu lá, tu só sabe fazer isso aí, chamar os outros de baixa e deveria olhar suas atitudes. Você gospe na cara das outras, enfia o dedo no cu e dá para os homens. E a Carol daí falou assim, você mostra os peitos. E a Ana falou assim, quer ver? Nisso daí a Kate daí começa a tirar a Carol de perto ali e daí leva a Carol pro lado de fora, já que a Yona tava lá no quarto, lá, daí a Kate levou a Carol lá pro lado de fora. E daí acabou esta discussão. Aí a Kate, né, saiu em defesa da Carol, falou que a Yona tinha pegado a conversa na metade, daí quer levantar uma pauta de agressora contra a Carol, e a Carol falou assim, as crianças me adoram, até choram por causa de mim, coitada, sou tão segura disso, porque pode falar o que quiser. A mãe das crianças é da polícia, e sabe muito bem ver quando um filho está sendo maltratado ou não. Acabou a punição, não tem nada para fazer, e tem que cuidar da minha vida. Já nisso daí, neste momento, começa de novo a se alfinetar o Will e Carol. De novo. E a Carol falou assim, quer cheirar meu pé, não? Quer? Vive falando que eu tô fedendo? Você não falou? E daí o Will começou a falar assim, fala um apontamento lá, chega de gritar. E a Carol respondeu, melhoras, queridinho, tá com medo da roça? E o Will falou assim, eu não tô, porque parece que você que tá, porque tá arrumando uma com todo mundo. Acho que pegou a visão que tá sumida no jogo. E a Carol respondendo que o Will é digno de pena. Aí se encerra essas alfinetadas e começa outra discussão. Outra discussão, gente. Já em sequência, já. Mas aí a gente troca os personagens, porque a treta que a gente teve foi da Tamires contra a Sayori. Que a Tamires, ela ficou irritada com a Sayori depois dela se negar a entrar no Ofurô, que tava o Mesquita, tava a própria Tamires, né? Porque a Tamires chamou a Sayori para entrar no Ofurô, mas a Tamires não entrou no Ofurô. A Tamires, ela só entrou depois que o Dudu entrou. E daí a Tamires respondeu daí. A Tamires daí falou sobre a situação e falou assim, engraçado, a Sayori falou pra mim, ai, não vou entrar porque tá quente. Agora tu tá saindo uma boa desmascarada, hein? Eu desmascaro a pessoa no ar. Vem fazer cena pro meu lado? Pro meu lado, não. Tá boa, mano. Não gosto dessas frescuras, não. Já te falei. Fazer cena pro meu lado? Gente falsa desmascarada no ar. Fiquei na vontade de te chamar ontem. E tu fez cena pro meu lado. As pessoas estão vendo quem tu é. Infantilidade pro meu lado, sai fora, mano. Ela fica com essas cenas de ciúmes do Dudu, se manca. Parece que tem 13 anos querendo mandar nos outros, pagando de lesa pro meu lado. E a Tamires ainda seguiu, ainda falando obcecada. Parece que tem 13 anos, deixa o menino, paz. Ela falou assim: tô entendendo é nada. E nem quero entender, né? Porque eu também não entendi também, do nada, né? Essa revolta da Tamires. Aí a Tamires falou assim: fica com ciúmes pro seu lado. Se vier com fuleiragem pro meu lado, vai se lascar. Deixa o pessoal viver, caceta. Doente. Tá com essa leseira desde ontem porque tá com ciúmes dele. E seguiu essa discussão. Mas depois dessa discussão, o Dudu e a Duda foram conversar. Porque a Duda se incomodou com o Dudu, pois ele está sendo grosseiro e ainda mais tá de papinho com Alas. Ela não está gostando dessa situação. A Sayori também já tinha conversado já com o Dudu, já que não está gostando também do Dudu conversar com o Alas também. E depois que a Duda e o Dudu conversaram, o Dudu falou assim: ah, que amiguinho que eu tô com o Alas. Eu vim aqui numa cena apenas, não conversamos nada que mudou alguma coisa.
E daí a Duda falou assim, então tá bom, então. Mas a Sayori também foi falar a mesma coisa, que a Sayori foi lá confrontar o Dudu para saber se ele tinha falado alguma coisa pro Alas. Também quis saber também das informações. Porque, né, o pessoal tá com medo do Dudu dar informação pros outros, né? O Dudu ele tem essa fama aí de fofoqueiro, né? De boca solta, né? Que fica falando pros outros, né? Independente de grupo, fica falando mal de qualquer um. E a Sayori tá com esse medo. E a Sayori até falou assim: se você me envolver em treta com ele, igual o Nizam tava fazendo, nunca mais olhe na sua cara. Você sabe que eu não gosto desse cara, não cita meu nome para ele. E assim se encerra essas discussões por enquanto, porque a gente teve a prova de fogo. E para a gente começar a prova de fogo, vamos falar da chama escolhida pelo público do R7. E o poder laranja que foi escolhido foi: hoje não haverá resta um. Escolha um dos 3 peões que já estão na roça para puxar um quarto roceiro. Assim, os 2 poderes já anulavam já o resta um já. E este poder eu acho que é pior. Eu tinha gostado muito mais da opção A, porque acontecia o resta um, já deixava já um clima já chato, já e depois trocava completamente. Já isso daí anula completamente o resta um antes de acontecer. E aí, vamos para a prova, né? Vamos pro sorteio primeiro da prova de fogo. Que quem pegou as bolinhas com faixa foi o Chia, Valério e Martina. Então esses 3 a gente já sabia que ia participar, mas o Chia deu a bolinha pro Matheus, pois já fez a prova já de fogo já na semana passada, então não poderia refazer. E eles deveriam colocar 4 pessoas no teu grupo, em cada grupo. Então, Matheus, Valério e Martina montaram o time para a prova de fogo. Matheus montou o time dele com Chia, Wallace, Mesquita e Ioná. Valério montou o time dele com Rai, Sayori, Dudu e Tamires. E Martina montou o time dela com Will, Maria, Kate e Carol. Gente, colocar o Will e Carol que acabaram de brigar no mesmo time, puta que pariu, hein? Martina até pediu até pra Carol, né, não levar o conflito com o Will em consideração na prova, para não fazer isso, né, para os dois ali tratarem como time. E o Dudu, né, querendo mandar nos outros, também falou que a Duda não deveria mais dormir com Mesquita. Diz o Dudu o seguinte: ele não vai dormir mais lá não. Se não vota com a gente e não salva no Resta 1, você, Tamires, tá muito certa de pegar seu edredom. Cabe a você. Sayori, a cama é sua. Você tem autoridade para expulsar. Quer namorar? Namora e trepa na casa da árvore. Gente, o Dudu acho que manda, né, na fazenda. O Dudu ele tá querendo mandar na cama da Sayori, tá querendo mandar no edredom dos outros, tá querendo mandar até no próprio casal, até, de Mesquita e Duda. Meu Deus, daí a Duda falou assim: Dudu, não fode. Você toma conta da sua vida e eu tomo conta da minha. Daí a Dudu falou assim: você traíra, porque tá dando essa resposta mal educada. Por que será, Dudu? Tu quer resposta do quê? Qual a resposta que tu quer, Dudu? Qual a resposta que tu quer? Tu quer uma resposta assim: claro, Dudu, você quer uma resposta que abaixa a cabeça? É isso daí que tu espera? Aí é complicado, né, Dudu? E vamos para a prova de fogo. Essa prova de fogo tinha que ter agilidade e coordenação. Por quê? Os participantes, cada participante controlava um braço de um homem egípcio. E daí você controlando o braço, tinha uma bolinha que passava em cima do braço. Então você tinha que passar essa bolinha ali em cima de um pedal de pau que ficava ali no braço do homem. E daí você poderia levantar, abaixar o braço ali do personagem e tinha que passar essa bolinha o corredor inteiro, depois o mumificar o líder do time. E assim o líder do time, depois de girar, sendo mumificado, né, porque passar uma faixa. Passar uma faixa ali no líder. E o líder ele tinha que ficar girando enquanto os outros integrantes passavam a faixa nele. E dali deveria bater o botão em quem fizesse o tempo mais rápido ganhava a prova. E quem ganhou esta prova foi a Martina. A Martina ganhou esta prova. Sendo assim, a baia da semana está entre Valério, Matheus, Creu e Tamires. E o arregão do Dudu, gente. Depois dessa prova, fui lá falar com a Duda que irá apontar a que iria apontar a Duda na dinâmica do apontamento e falando que é estratégico. E daí o Dudu falou assim: eu vou te apontar hoje, tá? Não seja nervosa comigo, vou te apontar por estratégia. Vou relembrar que você me deixou restar no Resta 1. Daí a Duda falou assim: você vai sabonetar me apontando?
O Dudu falou assim, não tem problema, eu sei o que eu tô fazendo. Ah, Dudu... Ah, gente, assim, é sério, é muita piada. Os fãs de Dudu falaram assim, não, ele é jogador, não, ele é estrategista, não, ele é o maior jogador da fazenda. Gente, que jogador é esse que foge dos embates? Que jogador é esse que precisa apontar os próprios aliados para não se comprometer no jogo? Que jogador é esse que eu não conheço? Pelo amor de Deus, gente, aonde que esse cara ele sabe jogar o jogo? Pelo amor de Deus, viu? Enquanto essa conversa tava rolando na casa da árvore, perto da área da piscina, Matheus e Chia estavam conversando sobre colocar Carol na roça contra o Will, já que os dois tiveram treta, né? Vamos ver essa possibilidade, né, de quem vai tretar, de quem vai causar mais. E chegando na parte da noite, a gente teve a surpresa que voltou a dinâmica da primeira semana, que foi a dinâmica do tribunal. E essa dinâmica do tribunal seria entre a Rai e a Sayori. O restante dos participantes ia ficar dentro da sete para dar o veredito. Cada um chamou testemunhas. A Rai chamou Carol e Martina, e Sayori chamou Tamires e Duda. O Dudu ele não quis ir. O Dudu ele não quis ir. E daí, né, daí jogou no colo da Duda e no negócio, né? O Dudu arregou. Arregou. Ele não quis ir lá, gente. E jogou a Duda lá pros leões. Impressionante. Esse daí é o jogador mais arregão que eu já vi. É o cara mais estrategista, né? Como o pessoal gosta de chamar ele. Jogador! Um jogador! Jogador mais arregão, jogador que não se compromete no jogo. Aí vamos para este tribunal. A Galisteu começou essa dinâmica perguntando para Rai o seguinte: você acha que Sayori só aparece perto dos amigos? Daí a Rai respondeu: com certeza. Quando teve a discussão da baia, ela estava discutindo com a Tamires. Ela falou que tem um grande embate comigo. E ela falou da roça. E eu perguntei qual era o embate. E a gente não tem. Ela começou a usar coisas de fora que me machucaram, que realmente foram pesadas na minha vida. Eu faço terapia até hoje e ela fica zombando dos remédios que eu tomo todos os dias, como ela também toma. Eu tive depressão profunda, então sempre vou tomar. Ela veio falar como eu vim parar aqui, tendo filho pequeno lá fora. Ela veio me apontar em verdade, ela veio me apontar em verdades falando que eu era apaixonado pelo Will. E ela sabe o que eu sinto no meu coração. Falou várias mentiras sobre o Will. O Will não quis ficar com ela e ela veio me atacar. Ela não tem argumentos para brigar comigo. Daí a Sayori respondeu, foi a vez da Sayori. E a Sayori falou assim: pelo que entendi, você falou sobre o assunto de eu estar sempre com as amigas. Mas a partir do momento que desci pra baia, que ela estava, eu cheguei para ela e falei assim: se você falar que não sou ninguém sozinha, vamos nós duas. Aí a Raya falou assim: ah, você queria me agredir? Isso daí ela perguntando. E a Sayori respondeu: eu falei, vamos pra baia conversar. E continuou, a Raya daí falou: esse embate começou porque ela foi vetada de fazer a prova. Eu falei com ela no maior amor: Sayori, acho que você não veio fazer essa prova, porque os meninos ainda não estão te vendo jogando. Ela se enfesou, quis mandar no outro grupo, crescer no outro grupo. Eu tornei alvo dela sem nem ter feito nada. No momento que ela começou a brigar por Edredom, me era algo importante. Dormi bem porque eu estava sem fazendeira em 2 semanas. E daí a Sayori respondeu, contraditório. Quando ela foi para a roça, ela falou, Sayori não é ninguém sozinha. Eu desci pra baia com as duas e falei, se não sou ninguém sozinha, você quer que eu peça licença para Duda e Tamires para resolver sozinha? E ela, vai tomar no cu, caralho, porra. Ela amarelou, porque ela é covarde. A Rai respondeu, porque ela fala que quer me agredir. Aí, gente, a testemunha da Rai, Carol, deu o seu posicionamento. E a Carol, ela respondeu o seguinte, eu era amigo da Sayori sim, mas ela era do grupão. Eles andavam juntas. Maria dormia, né, junto. E no dia dessa prova do fazendeiro, que foi Rai, Michelle, Sayori e Renata, todo mundo votou na Sayori. E eu não votei. A Sayori falou assim: nossa, achei que você votaria em mim. É aquela votação da Betano lá sobre quem você acha que vai ganhar a prova do fazendeiro. E daí, seguindo. Nossa, eu achei que você votaria em mim. Eu falei, não tem nada contra você, mas seu grupo votou em você.
Eu não vou ficar andando com quem não sabe, com quem não me ajuda e protege. Corta. Essa votação, gente, que tá falando é a segunda votação, gente. Meu Deus do céu. É a segunda votação que aconteceu na sede. Essa daí é a votação que está sendo dita. E daí seguindo, né? Nossa, eu achei que você votaria em mim. E daí eu falei, né? Isso daí a Carol tá falando. Não, não tenho nada contra você, mas seu grupo votou em você. Eu não vou ficar andando com quem não me ajuda e protege. Foi assim que a Sayori se aproximou de mim. E do nada, eu tava deitado na cama. A Rai tava no meu lado, tava no meu canto. Sempre falou da cama dela. Ela começou a implicar com a Rai, para ver se a Rai iria responder. Do nada, a Rai falou: se você mexer nas minhas coisas, eu vou mexer nas suas também. Eu vi com os meus olhos a Sayori ir no baú da Rai. Achei muito errado. Daí a Sayori falou assim: tá tudo errado. E daí a Duda entrou na discussão. Cuspir é bonito, né? Isso daí dizendo pra Carol, né? Que a Carol cuspiu na cara da Rai. E essa treta aí do baú, gente, faz tempo, tá? Faz muito tempo que a Sayori ela pegou o edredom da Rai. E daí a Rai foi lá no baú, lá, né? A Sayori foi no baú da Rai, jogou as roupas dela pra cima. E daí virou um conflito, né? Jogando roupa uma da outra. Essa discussão, gente, faz muito tempo que aconteceu. E tá tendo essa dinâmica só hoje, só, gente. Meu Deus, relembrar a treta antiga é complicado, né? Assim, eu acho que essa dinâmica, já vou dar meu ponto já. Eu acho que essa dinâmica tem assim, é um forte jogo. Eu acho muito interessante essa dinâmica aí, né? De esclarecer as brigas, né? Porque tem muita briga que acontece que é do nada. Mas assim, pegar treta de segunda semana, terceira semana, é muito tempo, pra tanto de treta aconteceu, né? E seguindo, a Carol daí falou assim: a Sayori não consegue ter embate, porque ninguém consegue implicar com ela. E a Rai respondeu: eu debato com ela, mas é chato. Ela se incomoda com a minha voz, inspiração, roupinha de publi, invejosa. E a Carol ainda falando assim: a Rai quer levantar falso, falando dela com o Will. Aí a Sayori respondeu: me embate com a Rai não começou por eu ter sido vetada. Tanto que o Creu e os outros vieram me pedir desculpas. E eu falei, eu entendo. Meu embate começou quando ela jogou água na cara da Ioná. E a Raida falou uma verdade daí. Falou assim, compramos briga de que nem era dela. E realmente, essa treta nem era da Sayori. Mas a Sayori continuou. Eu virei pra Maria e falei assim, gosto de você, mas não me identifico com esse tipo de jogo de humilhação. E vou me afastar por não concordar com o jogo da Rai. Não tem nada a ver com o veto da prova. Quanto ao Will, a Carol era uma das pessoas que mais levantava essa pauta. E agora tá mudando de lado. Porque cuspiu na cara da Rai. E tá com medo do que vão achar dela. Tá com medo do que fez com a Yoná. E enfiou o rabinho entre as pernas. Realmente a Carol ela tá com esse medo aí, né? Depois que dizem, né? Dizem que falaram pra Yoná que poderia ter sido assédio, que a Carol talvez tenha feito assédio com ela, né? Beijando ela forçadamente, isso e aquilo. E a Sayori respondeu daí. Quanto à panela que virou uma coisa gigantesca, foi porque eu e a Tamires fomos cortar a lenha para esquentar água e tomar banho com água limpa. Ficaram Maria, Rai e Valério debochando da gente, falando: tá desmatando floresta. Elas ficaram fazendo bullying e a humilhação que sempre fazem contra mim. E a Tamires, só porque a gente estava cortando a lenha para o nosso banho, ficaram zoando, rindo, debochando. À noite, a gente foi lá e cantou. Daí a Tamires respondeu: cantamos um pagode, a gente falou, era para não deixar o samba morrer. Daí a Galisteu questionou algo que é o seguinte: quem começou a trazer coisas de fora para dentro do jogo? A Sayori falou assim: a Rai, a gente estava discutindo, ela falou assim: você tomou um pé na bunda. Ela começou a falar que eu tomei um pé na bunda. E eu trouxe coisas de fora dela, que são muito piores do que um pé na bunda. Já a Rai respondeu: foi a Carol que começou, quando a gente tava brigando e ela escutou. No dia que você me chamou de criminosa, a Sayori piorou e falou: você é estelionatária. Nem o juiz ainda me colocou como culpada. Quem é você, amor? Quem é para me colocar como culpada? E daí a Carol, né, que foi citada, respondeu: aqui está acontecendo das pessoas provocarem e não aceitarem a reação. As meninas estão achando que isso aqui é uma creche. E não é uma creche. Daí a Duda entrou nessa discussão, daí falou assim: mas quem começou com a provocação foram vocês, né? Jogando lá pro lado da Carol, da Rai, jogando lá pro outro lado. Daí a Carol respondeu:
Peraí, jardim de infância. Elas têm que entender que vão procurar e vão receber. Elas provocam e ficam se escondendo. A Sayori especificamente fala que nunca fez nada, mas acusou o Wallace de ser agressivo. Foi lá tentar fazer fofoca, trair o Matheus, e ela tem que entender que tá num jogo. Aí a Tamires entrou na discussão, também falou assim, isso daqui é um jogo, e eu vi e testemunhei que a Sayori tentou conversar com ela na baia, com a Rai, com a Martina, na verdade. E daí a Martina, né, entrou na discussão ali que ela tava também ali nos banquinhos. Daí a Martina falou assim, conversar com o quê, gente? E a Martina respondeu, a Tamires respondeu daí. Acabaram de falar que é uma ação e reação. Nossa reação nunca foi cuspir e jogar água na cara de ninguém. E a Martina daí falou assim, só desodorante. Desodorante pode, né? Aí a Martina, ela foi sagaz, aí. Daí ela foi sagaz mesmo com essa resposta, né? Porque assim, se pode tudo, gente, qual que é o problema? Se pode desodorante, e daí pode protetor solar, pode guspe, pode água, pode tudo então, né? Aí a Tamires falou assim, olha a diferença de ter argumentos e inteligência pra jogar, gente. Aí tu jogou também desodorante na cara da moça também. Aí logo, isso daí foi uma ação e reação, porque a Tamires jogou primeiro, quem começou tudo foi a Tamires jogando desodorante na cara da Martina. Em seguida a Martina foi lá e pegou protetor solar, daí jogou na cara da Tamires. Ação e reação, gente. Eu não vejo nada demais nisso, tá? E a Martina daí começou a brigar daí com a Tamires. Daí falou assim: para, Tamires. Já brigou com mais de 10 pessoas e quer botar os outros como agressivo? Pelo amor de Deus, tão boas. Daí a Galisteu entrou nessa briga, né? Daí falou assim: a gente entende do jogo e sabe que aqui na fazenda chumbo trocado não dói. É verdade, chumbo trocado não dói, gente. Se pode desodorante, pode protetor solar na cara do outro também. E a Sayori daí respondeu: a gente reage a todas as ofensas, xingamentos e humilhação, que são constantes. O lado de cá é um jogo que vai jogar água na cara e vai virar amigo. Daí a Martina falou assim: as três já se mataram ali. E para fechar, né, para começar a fechar essa discussão, a Galisteu daí falou assim: nós já vimos que uma já chamou a outra de barraqueira e teve confusão. Afinal, quem é que procura confusão primeiro? Daí a Duda falou assim: pra mim é meio óbvio. E a Tamires respondeu: a gente observa que no dia a dia eu percebo que a Rai sai jogando as coisas, sai batendo a porta. Eu percebo que tem uma agressividade desnecessária por uma simples convivência. E a Duda daí complementou, falou assim: aquele lado ali são três sem educação. E o lado sem educação que a Duda está falando é a Carol, Martina e Rai. E daí a Martina falou assim: tu é falsinha. Tu já foi até confrontar e tu peidou. E a Duda continuou ali na argumentação dela. Falou assim: hoje eu tava dormindo e fui acordada. Não tem problema essa acordada. A diferença da educação é muito nítida. Tá tendo uma perseguição quando eu falo baixo. Porque a produção fala que é proibido cochichar. Então eu comecei a elevar meu tom de voz. Quando eu tava conversando um pouco mais alto com os meus amigos, na minha cama, a Martina falou assim: caralho, porra! E começou uma discussão daí com a Carol e a Duda. Porque a Carol daí começou a falar sobre a Duda. Só sai palavrão e funk da tua boca. E a Martina entrou também na discussão, daí falou assim: acho engraçado elas se fazendo de perseguidas, porque a gente nem fica no mesmo lugar. A Rai não pode abrir a boca, que tu já fica falando ai, ai. E a Rai ali também se defendeu, daí falou assim: ela não grita, só fica sendo sonsa. Você é falsa e mentirosa. Mentira é uma coisa que me descontrola. E a Rai daí falou assim: já tá gritando. E a Carol respondendo: gostaria de deixar claro que a Rai e Martina têm o grupo delas. Eu não faço parte, mas a gente troca algumas coisas. Eu andava com a Sayori e sei bem como a Sayori é. Eu via, sim, a Sayori implicar, cantar musiquinha, jogar piadinha. E a Sayori, ela é essa cobrinha, tá? A Sayori realmente é essa cobrinha. Aí a Sayori falou assim: junto com você, né, Carol? E daí a Carol falou assim: mas meu problema eu resolvi. Você é rancorosa, ranzinza e não consegue passar. Gente, essa discussão continuou, tá? E a Sayori daí começou a falar: a Gabi Spani que fez um protesto em relação a essas três. Elas ficam cantando, debochando, mandando indireta. Hoje a Carol tava assim, mas a gente não reage, fica só ouvindo. Coincidentemente, são essas três que estão no tribunal. Posso me matar de falar que é só assistir. Não precisa perder tempo argumentando, porque as atitudes delas mostram quem são elas. A Gabi Spani que não aguentou conviver com essas três. A outra inventou que a Tamires chutou ela. Elas inventam coisas. A Martina entrou.
Aí a Martinha entrou na discussão e falou assim, a Tamires quebrou a porta. E realmente quebrou a porta, tá? De verdade, quebrou a porta. Daí a Rai falou assim, essa aqui me chutou. Sim, dentro da despensa. E daí a Galisteu interrompeu. Falou assim, Rai, falou que a Sayori não é querida por ninguém aí dentro. Você tem essa impressão que a galera não curte a Sayori? Gente, eu gosto dessa dinâmica, sabe? Jogar umas faíscas, jogar umas falas que a outra pessoa falou. E eu acho interessante isso, tá? Aí a Rai respondeu. Ela tá se fazendo de casal com o Dudu, porque voltou da roça com essa intenção. Tá fazendo namoradinha com o Dudu. Ela articula e usa as marionetes, que são as 3 ou 4, para fazer o jogo dela. Na última festa, entrou a Sayori e a Duda dentro do reservado, sabendo que não podia e levaram punição sozinhas. Daí a Sayori respondeu: o que isso daí tem a ver com a pergunta? Ela não sabe nem interpretar. E daí a Rai complementou: o resto da casa convive, mas ninguém suporta. O Matheus não suporta ela. O Wallace, que dormia com ela, com ela, falou que não dormiu com ele, nunca teve proximidade. A Carol daí entrou, daí chamou a Carol daí falou assim, chamou a Duda de vulgar. E daí a Duda falou assim, mas isso tudo ela falou na minha cara e a gente se resolveu. Ela reconheceu o erro dela. Então, a Carol está falando que a Sayori chamou a Duda de vulgar. E a Duda falou que já se resolveu já com a Sayori. E a Galisteu botou mais uma pimenta ali. Gente, é umas perguntas que a Galisteu ela deveria fazer naquela antes da eliminação, né? É umas perguntas assim que a gente quer. Que ela falou assim: você falou que a Rai é igual biscoito de polvilho. Você acha isso mesmo no jogo? Daí a Sayori respondeu, né? Já que a pergunta foi sobre a Sayori. Daí a Sayori falou assim: ela só grita e só faz barulho. Ela fala que não tem embate comigo, mas sabe que a gente não se dá bem. Todas as vezes que ela falou que eu não era ninguém sozinha, eu propus que puséssemos. Ela veio com eu tomei remédio e não consigo. Aí a Martina não tá perto de mim. Ela só grita, mas na hora do vamos ver, ela não tem coragem. E a Carol daí falou o seguinte sobre a Sayori. Só falou depois de ser desmascarada. Busca seus embates, Sayori. Você é muito fraquinha. No final das contas, gente, a casa votou lá. E a Rai recebeu 10 votos positivos contra o embate com a Sayori. E a Sayori recebeu 4 votos positivos no embate com a Rai. Sendo assim, quem ganhou o embate foi a Rai. A Rai ganhou esse embate contra a Sayori. Mas engana-se quem acha que essa treta terminou lá na dinâmica, gente. Porque a discussão continuou lá dentro da sede. E a Rai continuou falando pra Sayori assim, perereca podre. E a Rai ele falando assim, vai no ginecologista, tá podre, calcinha podre. Tá todo mundo vendo uma calcinha escrita Sayori podre, cheia de corrimento. Sabe que é pH da vagina? Vai arrumar ela primeiro e depois fala comigo. Vou te indicar minha doutora maravilhosa, gente. Ela tá falando isso depois daquela calcinha suja que a gente comentou 2 episódios atrás, da calcinha que acharam da Sayori, amarela. Amarela. E daí a senhora falou assim, isso não me ofende. Me ofenderia se eu fosse que nem você, golpista. E a Riley falando perereca podre. Aí, gente, no quarto ainda teve mais discussão, tá? Mais briga teve no quarto, que a Maria falou sobre a Sayori. Falou assim, quem troca de macho e a cada posição que o macho tem é ela. A robozona não se toca ainda que quem é difamada é ela. Quem tem má fama, porque desde o início do programa enfia 5 machos na cama, é ela. Daí a Rai, né, respondeu, falou assim, não chamou a Maria de tapa-buraco? Tapa-buraco de quem? E daí a Sayori falou assim, chamei na frente dela. E a Rai falou assim, uma mulher muito melhor do que a sua amiga. Ela fala e sai. Olha como ela sustenta o embate dela. Maior cara de sapatão do caralho. E toda hora quer me beijar. Tenho namorado, sai fora, lá fora. E não tenho essa preferência sexual. Respeito, mas não é minha. Se é ela, se é a dela, não sei. Porque bota 50 machos aqui toda semana e deve pegar de algum jeito. Aí, gente, a Maria começou a defender a Ioná. Gente, a Maria começou a defender a Ioná porque diz a Maria que a Sayori usa a Ioná. A Maria começou assim a falar assim, você é uma diva, Ioná. Só abre teu olho. Você é uma diva, minha filha. Abre teu olho, Ioná. Usada. Você foi usada ali. Sempre foi usada. Sempre escorada em cima da tua história. Porque tu era vilã e iria virar vítima. E esse massacre em cima da Ioná não iria dar certo. Usada. E a Ioná, daí, né? A Ioná entrou na discussão. A Ioná, ela teve que falar, né? Ela falou assim, no dia que ele ficou doente, né? O Dudu,
Eu cuidei do Dudu, dando o remédio, botei gelo, cuidei dele e saí do sofá e fui pro chão. Ela, no dia seguinte, falou: Tu acha que eu sou tua mãe e tenho que te dar café? Eu falei assim: Não, gente, é ser humano. Daí a Marcela falou assim: Ela é muito fria, né? A Sayuri ela é muito fria. Aí a Ana falou assim: Sabe o que ela fez com o Dudu? Você tá tendo um caso com o Dudu. Eu falei: Você tá ficando louca? Cale sua boca e me respeita, que eu vou ter caso com o Dudu? E daí a Martina ainda tava ali, botando linha ali em cima da Ionada, e falou assim: todo mundo aqui tem caso, menos ela, que bota 5 machos pra dormir, cada um num dia, e ainda nega as conchinhas e quer botar os caras como errados. E, gente, a Maria, ela ficou indignada com a Sayori. Continuou falando assim: veio me chamar de tapa-buraco, mas sou um tapa-buraco gostosa, bonita, educada, elegante. Nossa, que preguiça. Deveria ir cuidar da periquita dela antes de ficar falando dos outros. Não se importa nem com a calcinha verde e vai se importar com a minha resposta? Aí, logo depois, gente, começaram a falar que teve um carro de som dentro da fazenda. Teve um carro de som na redondeza ali, o pessoal começou a correr para ouvir. Dizem. Aí vamos entrar numa teoria, tá? Dizem que este carro era uma festa que estava acontecendo, que não estava passando nenhuma informação. Né? Tanto é que os peões ainda ficaram ainda do lado de fora ainda da sede, porque se tivesse carro de som, já ia ser puxado já automaticamente lá para dentro da sede. Já. Ia chamar já todo mundo lá pra dentro. Aí começaram a falar que ouviram um funk tocando muito alto perto da fazenda. A Sayori até brincou falando que o funk poderia ser Duda e Sayori mandem um A pra roça, né? E daí, né, foi só um carro de funk, foi só uma festa só ao redor só. E assim, gente, e assim, né, sendo um alarme falso, se encerra essa bela discussão entre todo mundo aí, se encerra essa briga. E amanhã a gente retorna para comentar mais detalhes, né? Vamos ver o que vamos ter amanhã. E bom, estamos chegando ao final deste episódio. Se você ainda não se inscreveu no Espiadinha, se inscreva, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que a gente está comentando todos os dias sobre a Fazenda 17. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui e tchau!